Olá, amigos e amigas. Estamos aqui na TV Mon, canal 6, NET, Montenegro e Tramandaí, canal 10, Tubarão, Rio Pardo e região. Hoje estamos começando aqui o nosso novo programa, a nova grade de programação da TV Mon, o programa Diversidade e Inclusão. Eu sou Valdair Silva, quero trazer para vocês aqui assuntos diversos de nossa comunidade. Aqui comigo também está a Letícia Severo, que vai nos acompanhar sempre que possível aqui no programa. Contigo então, Letícia. Bom dia a todos. Eu sou Letícia Severo, sou estudante de jornalismo da UFSM, então estou aqui para contribuir com o Valdair, né, nesse novo programa, né, com essa nova característica de trazer a diversidade e inclusão, levando a informação a toda a comunidade, utilizando da comunicação para a gente fazer essa linha, né, de ligação, trazendo informações pertinentes, né, a toda a comunidade. Pois é uma satisfação enorme para mim, né, estar hoje aqui na TV Mon, né, abrindo esse espaço da diversidade e da inclusão, como a Letícia falou. O nosso programa ele vai ter como pauta, né, em todas as semanas, né, o horário da nossa programação sempre será segunda às 22h30, aos sábados 12h34 e nos domingos às 9 horas da manhã. Então, nesses horários estaremos com vocês aqui, nos acompanhem. Quem tiver alguma contribuição pode mandar para mim durante a semana pelo meu WhatsApp. Depois, na sequência, eu vou deixar o meu WhatsApp aqui para os nossos telespectadores que queiram sugerir algum assunto importante a ser falado aqui no programa, né? Que a gente possa trazer, que a gente possa discutir com a comunidade. E a intenção do programa justamente é essa, né? É trazer a informação, né? Trazer para o debate assuntos importantes, assuntos pertinentes da comunidade de Montenegro, dos nossos montenegrinos, né, que por eventual estejam nas cidades onde a TV Mon está presente, né, como falamos anteriormente, Tramandaí, Rio Pardo, Tubarão e região. E depois, posteriormente, nas redes sociais, né, o programa estará disponível também, na sequência. E vamos conversando aqui sobre diversos assuntos relacionados à inclusão da pessoa com deficiência, né, que essa terá como principal ideia do programa, né, trazer um debate, fazer algumas reflexões sobre a questão da inclusão, né, como que ela está, né, quais os avanços, quais as perspectivas, né, do nosso segmento, do segmento das pessoas com deficiência, e também, né, de toda a nossa comunidade montenegrina. Eu gostaria inicialmente aos nossos amigos, nossos telespectadores, né, que a Letícia falasse um pouquinho aqui como ela está fazendo o curso de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria, sobre os desafios, né, e sobre como né, uma pessoa com deficiência visual hoje enfrentar os desafios de fazer um curso de comunicação, né, Letícia? Sim, então, Valdeir, em primeiro lugar, te parabenizar por esse programa, né, por essa ideia que tu está trazendo, né, para toda a comunidade, e dizer que esse realmente é um dos papéis da comunicação, né. No meu caso, que estudo na UFSM, eu iniciei em 2020, em meio à pandemia, né, eu, enquanto pessoa com deficiência visual, estou fazendo todos os semestres online, né. A gente sabe que facilita em alguns aspectos, em outros nem tanto, né? Porque nós temos muitas disciplinas práticas, né? Então, tem questões assim que facilitaria o presencial, né? Mas dizer também que nem tudo é um grande problema. Na universidade, a gente encontra muitas pessoas com interesse de contribuir, de fazer com que as coisas aconteçam, de realmente colaborar para que tudo ande, né? Para que tudo tenha essa possibilidade, muito embora a gente sabe que ainda tem muitas deficiências, né? Tanto
nas tecnologias assistivas, muito embora a gente já tenha um avanço gigante aí que nos facilita todo esse processo. Pois mas... Letícia, é importante tu colocar, eu acho que os nossos telespectadores com certeza ficam, às vezes, alguns podem ficarem curiosos, tá, mas a Letícia está falando, fazendo curso de jornalismo, né, online, né, como que uma pessoa cega vai poder, por exemplo, fazer um curso de jornalismo, né, e ainda falando em online, né, à distância, né, ensino à distância, né, quais as tecnologias hoje que possibilitam e facilitam o acesso de uma pessoa com deficiência visual nos cursos superiores, né? Enfim, em todo o sistema educacional? Então, as ferramentas que a gente mais utiliza são computadores, celulares, né? Com os nossos leitores de tela, que nos dão acesso, né? a todo o material que se usa, enfim, as plataformas, né? Algumas com mais facilidades, outras nem tanto, né? Mas, em suma, sim, são os leitores de tela, muitas configurações, né, nesses dispositivos para que permita, né, ajustes, muitos ajustes por vezes, né? Sim. Também a gente conta muito com a comunidade acadêmica no sentido de tornar os materiais acessíveis, que às vezes precisa de uma adaptação. Nem sempre o material que é disponível para os demais alunos sem deficiência, ele é acessível para a pessoa com deficiência visual, que é o meu caso, né? Sim. Então, a gente requer essa adaptação, esses ajustes. Colegas e professores que utilizam muito de descrição de imagem, descrição de espaços, de vídeos, enfim. A gente conta com todo esse aparato de tecnologia assistiva. Sim. E mais também a questão do ser humano mesmo, né? De permitir com que aconteça, sabe? Que tem... romper as barreiras atitudinais que a gente Exatamente, fala, né? A gente, nós enquanto pessoa com deficiência, né? Além das barreiras, né, física, aquela que às vezes nos impede de acessar um espaço, o mais importante que eu sempre falo é a questão da barreira atitudinal, né? Que muitas pessoas, às vezes, por falta de conhecimento, né? Por falta de conviver, às vezes até com uma pessoa com deficiência, né? Não sabe de que forma contribuir, né, nesse processo, né? E isso é importante que tu traz, né, Letícia? É o que faz acontecer, né? Porque muitos dos professores e colegas, eles não têm toda essa experiência com a situação em si. Mas a partir do momento que tu tenha a boa vontade, que tu tenha interesse de fazer com que aconteça, as coisas vão se ajustando, elas vão... Sim, exatamente. É o que a gente fala, né? O importante é a comunicação, é fundamental, no nosso caso, principalmente com deficiência visual, né? É por isso que já faço comunicação, porque eu acho que a comunicação tem essa abrangência como um todo. E lá no meu curso eu encontrei isso. Não sei se facilitou em função das pessoas serem ligadas com a comunicação propriamente dito, muito das pessoas propriamente dito, muito da própria comunicação e muito do avanço da tecnologia, né, que permite, né? Difundir a informação, e essa é a ideia também do nosso programa, né, trazer... difundir a questão da informação sobre as tecnologias, como tu falaste antes, a questão dos leitores de tela, né? Sim. Talvez muitos dos nossos telespectadores vão saber, mas o que é leitor de tela? O que é um leitor de tela? Nós, no nosso caso, como a gente é deficiente visual, a gente utiliza os smartphones, né, e os computadores como um leitor de tela, né? E esse leitor de tela, ele vai transformar, né, em voz para nós que não enxergamos, o que está na tela, ou do celular, né, ou do computador, né? E das pessoas com baixa visão também, né? Exatamente, são pessoas que têm... A deficiência visual, ela tem vários níveis, né, de deficiência visual. Aquele que não enxerga nada, aquele que enxerga um pouquinho, né, aquele que enxerga um pouquinho mais, enfim, são características, né, do ser humano, né? Por isso outra coisa que é importante a gente colocar também, né, que as características das deficiências são diferentes, né? As necessidades até para tu saber lidar com cada pessoa diferente, porque no caso de uma pessoa com cegueira total, ela vai ter um tipo de atendimento, né? Ela requer um tipo de recurso,
Já existem outras pessoas com um nível de baixa visão, que elas enxergam só vultos e luminosidade, então certamente ela vai usar um leitor de tela, com o mesmo recurso de um cego total. E tem as pessoas que têm baixa visão, que requer só uma ampliação, em diversos níveis ampliação também. das letras, né, no caso. Algumas maiores, outras nem tanto, e assim sucessivamente, né, de acordo com cada nível, né. Então, às vezes até é bom para levar o conhecimento das pessoas de que nem toda pessoa com deficiência visual tu vai encontrar e dar a mesma atenção, oferecer o mesmo recurso ou entender que ela vai ter a mesma atitude, a mesma necessidade, a mesma desenvoltura, até por razão das diferenças mesmo, individuais, né? Sim, já enquanto pessoa e mais ainda enquanto a diferença da... Exatamente. Bom, Letícia, vamos falar um pouquinho aqui também dos nossos apoiadores, né? É importante a gente colocar também que a gente está aqui, né, contando, né, com os nossos apoiadores, né, que é a Vícios Modas, meu amigo Marcos Roberto Azevedo. Um abraço, Marcos. A Vícios Moda na Capitão Cruz 1907. O Cindy Loja, Sindicato dos Lojistas de Montenegro e região, que fica ali na Capitão Porfírio também, né? Então, esses são nossos apoiadores, são esses que fazem e que proporcionam o nosso programa estar indo ao ar, né? Agradecemos aos nossos patrocinadores, então. Com certeza, né? E pedimos aí aos nossos telespectadores aí que, sempre que possível, né, estejam lá, né, na Vícios Modas, né, os lojistas aqui de Montenegro e região, né, o Cindy Lojas, né, ele dá um suporte, dá uma atenção, aí tem várias atividades que oferecem aos lojistas da nossa região também, né? Então, um abraço aí à direção do Cindy Lojas, né? E obrigado pela parceria, né? Através aí do Marcos Roberto. Um abraço, Marcos, né? E contamos com vocês, né? E agradecemos o apoio de vocês também. Então, Letícia, eu acho que a gente já falou um pouquinho da questão da importância, né, da tecnologia assistiva na nossa vida, né, enquanto pessoa com deficiência visual, mas eu acho que assim, é importante também a gente falar, por exemplo, as tecnologias que nos proporcionam hoje, nós com deficiência visual, né, nos deslocarmos, né, pelas ruas, né, e as barreiras que a gente enfrenta no dia a dia, né? Sim, importante. Falamos aqui no acesso à educação, no teu caso, na universidade, né? Sim. Mas no nosso dia a dia a gente enfrenta imensas barreiras na rua, né? E eu acho que a sociedade, a nossa comunidade, pode nos ajudar muito nisso, né? Sim, com certeza. A gente tem alguns recursos que nos viabilizam, assim, que tem a ideia de facilitar os nossos deslocamentos, né, nas ruas, nos espaços públicos, enfim, em qualquer espaço que a gente tenha que circular, né. Então, a gente tem o conhecimento de que a gente tem alguns recursos, o Valdir me auxilia aqui, que ele que tem mais conhecimento sobre os nossos pisos táteis, né? Isso? Falar em piso tátil, né, é importante a gente trazer, são essas coisas que a gente traz também, e a ideia do programa é essa, né? É levar conhecimento para a sociedade, né? O piso tátil que a Letícia colocou agora, são aqueles pisos que estão nas calçadas, aquelas barrinhas, aquelas bolinhas, são pisos direcionais, né? As barrinhas que são direcionais, elas nos indicam que a gente pode seguir caminhando livremente daquela calçada, que não vai ter um obstáculo na frente. Com aquela, né? Referência, né? Ele serve como uma referência para a gente caminhar com segurança nas calçadas, nos espaços públicos. Exatamente, alguns espaços, né? Por vezes vocês vão encontrar, elas têm cores variadas, né? Exatamente, até para facilitar, por exemplo, o que a gente falou anteriormente, os níveis de deficiência visual, né? As pessoas com baixa visão, eles se orientam, né, de acordo com o nível da sua visão, pelas cores. É isso. Nós, enquanto conseguimos perceber, né, os formatos de cada... nós enquanto cegos, por exemplo, eu uso bengala, né, que a bengala ela me ajuda a me deslocar,
né? E através com a bengala eu consigo ir tateando também com os pés. Esse piso também é importante colocar o nome dele correto, é piso podotátil, né? Que é, eu vou tatear com os pés nele para me deslocar e para reconhecer, né, que tipo de piso eu estou pisando, né? Se é o piso direcional, que é aquelas barrinhas mais compridinhas, aquele piso direcional ele me indica que eu posso andar, né, seguir em frente caminhando, né? Mas tem as bolinhas também, aquelas bolinhas vai me indicar que é um piso de alerta, ou que ali vai ter uma travessia, uma mudança de trajetória, né? Eu posso ir para um lado ou para o outro, né? Ou que vai ter uma travessia de rua, uma faixa de segurança, ou um obstáculo à frente, né? Pode ter uma lixeira, pode ter um poste, enfim, né? Uma série de coisas, né? Que aquele piso de alerta, que são as bolinhas, né? Ele vai me orientar que eu tenho que ter mais atenção, porque ali pode ter um perigo, né? Ele sinaliza também escadas, né? Exatamente, escada, acesso de elevadores, né? Enfim, ele é um alerta, né? E como a gente está falando, né, para toda uma comunidade, a gente tem aí pessoal, né, do apoio também do Cindy Lojas, né? Então a gente até solicita, né, e orienta e fala das pessoas cuidarem com esses usos, né, que dificultam o nosso acesso nesses recursos, né? Às vezes com algum obstáculo que as pessoas colocam em cima de onde a gente está se orientando, enfim, ou se posicionarem nesses espaços, né, que dificultando, né, o nosso ir e vir, né? Então fica um alerta e um pedido, né, para todos vocês, e quem estiver nos assistindo, né, pode passar adiante a divulgação. Acho que é tudo, a comunicação é tudo, né? Então você que está ouvindo vai poder passar para um amigo, para um familiar, vai levar adiante a informação, né? Pois nesse sentido, né, até esse dia eu estava conversando com o Marcos, e a gente estava colocando isso, né? A ideia do Cindy Lojas também é fazer um trabalho de conscientização junto aos comerciantes, né, da importância de não obstruir a passagem de uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa que faz uso de cadeira de roda. Exatamente. Enfim, são várias pessoas que também, né, convivem na sociedade, né, usando uma cadeira de roda, e se eu colocar ali na frente, no meio da calçada, um obstáculo, eu vou estar impedindo essa pessoa de caminhar, né, de transitar, né? No mínimo dificultando, né? No mínimo dificultando, né? Muitas vezes está impedindo a pessoa de acessar o comércio ali dela, né? Exatamente, né? E como a gente sabe que hoje as pessoas têm sua autonomia, a pessoa vai precisar estar nesses espaços e por vezes não consegue em função desses impedimentos, né? Então é importante tanto para os lojistas que vão ter essas pessoas como cliente, enfim, no próprio deslocamento, seja lá para o que for, né, para facilitar o nosso dia a dia, né? Que tu colocaste, né, consumidores, né, e nós, pessoas com deficiência, a gente também é consumidor, né? E então, muito, né? É verdade, a gente às vezes até consome mais do que outras pessoas. Né? Exatamente, porque às vezes a gente vai precisar de tantas coisas que nos servem como recurso, que nos servem como, né? Então, nós somos consumistas, assim. Exatamente, Né? E às vezes as pessoas me perguntam, pois é, Valdeir, mas por que tu não tem alguém que anda contigo na rua para facilitar, né? Não, mas eu não vejo isso, né? Eu acho que... Ninguém precisa disso, né? As pessoas têm que trabalhar a autonomia, as pessoas têm que ter... Trabalhar a autonomia, né? Porque eu não posso criar por exemplo, um vício, vamos dizer assim, um vício de ter alguém comigo, né? E eu não ter a minha autonomia. E se um dia aquela pessoa não pode... O que não significa que seja igual para todas as pessoas. Existem pessoas com deficiência visual, física, sei lá, enfim, que tem uma dificuldade maior, ela vai requerer uma companhia. Tem pessoas que têm a sua própria autonomia, ou que querem pelo menos, então também tem as diferenças, né? Mas ainda essas pessoas que andam acompanhada, ela vai precisar ter acesso livre para que essa pessoa possa estar orientando ela, né? Ainda assim que ela esteja acompanhada, que esteja alguém acompanhando ela. Mas se, por exemplo, a pessoa com deficiência visual, um cadeirante, uma pessoa com deficiência auditiva, ela chegar no comércio para comprar alguma coisa, por exemplo, né? Ela vai querer escolher, por mais que tenha alguém com ela, né? Mas ela tá lá buscando aquele... E às vezes não a pessoa não está ali
porque a pessoa precisa de uma companhia. A pessoa tem o direito de querer sair com alguém, com um filho, com um amigo, só que na hora de escolher, na hora de decidir, é o deficiente que vai decidir. É a pessoa que Até vai decidir. a gente orienta, né, as pessoas que quiserem saber alguma coisa sobre a pessoa, que se reportem à pessoa, dá um leve toque na pessoa, para a pessoa saber que tu tá direcionando a fala a ela e não perguntar para segundos para as pessoas que estão acompanhando, que por vezes a pessoa está acompanhada até por um desconhecido que simplesmente orientou ela até aquele espaço. Então nem sempre é o acompanhante que vai ficar com ela e nem sempre o acompanhante, ainda que esteja com ela para aquela finalidade, não é ele quem vai decidir. Então, gente, por favor, se direcione a pessoa. Sempre a pessoa. Dá um toque sutil no braço para a pessoa saber que tu tá falando com ela, sei lá, qualquer coisa que sinaliza. Se conhecer, fala o nome, porque principalmente aqui em Montenegro, que a gente utiliza muito o comércio, a gente acaba ficando conhecida porque Sim. A gente utiliza geralmente os mesmos locais, né? Varia, então muitos já nos conhecem pelo nome, então pode fazer essa referência, né? E nos perguntar, porque é desagradável, é complicado da gente até falar no momento que a pessoa não vai decidir por ti, então para facilitar isso, então eu acho que cabe a gente atentar para essas questões. Exatamente, né? Porque como a gente fala, né? Se a pessoa saiu, se ela tá ali, né? Entrou num comércio, entrou num bar, num restaurante, né? Enfim, seja o que for, né? Ela tá ali porque ela quis chegar até ali, né? Então é importante essa comunicação direta com a pessoa e não através de terceiro, né? Como acontece às vezes, né? A pessoa, às vezes por falta de conhecimento, né? Muitas vezes. Se dirige a outra pessoa para, mas o que ele quer, né? Afinal, né? O que ela quer? Se você está perguntando o que ela quer, o que ele quer, já pergunta direto para a pessoa que está ali na sua frente, do seu lado, né? Porque se ela tiver uma maior dificuldade, porque a gente sabe que às vezes tem deficiências associadas, né? Então, sim, a pessoa que estiver com ela vai sinalizar aquela dificuldade, mas no geral, a pessoa decide por si só, entende? Ela vai ter, ao menos que ela tenha alguma dificuldade de escolha que ela vai estar pedindo, ela vai estar solicitando ao próprio acompanhante dela maiores detalhes, às vezes, que por vezes até o vendedor, o atendente não tem esse conhecimento, não sabe como explicar alguma coisa, e certamente ela vai se reportar, o acompanhante. Mas, em primeiro lugar, a pessoa com deficiência. Exato. Se você percebeu que aquela pessoa que está ali é ela que está buscando alguma coisa, pergunte direto para ela, né? Então, isso é importante. Como eu falei antes, Letícia, eu vou deixar o número do meu WhatsApp para que, se alguns dos nossos telespectadores queiram nos encaminhar sugestão de assunto, de pauta para a gente trabalhar, né? Exato. Mais o Valdair, né? Sim, a Letícia, como eu falei no início, né, ela vai estar sempre que possível aqui me auxiliando, me ajudando, dando um suporte aqui, né, nas entrevistas, porque a ideia do programa, hoje a gente está aqui como é o primeiro programa, falando um pouquinho sobre a deficiência visual, que é a minha deficiência visual, eu sou cego, a Letícia também, né? E falar um pouquinho da ideia do programa, né? A ideia do programa é programa de diversidade e inclusão, não é só falar sobre a pessoa com deficiência, né? Também assuntos diversos da nossa comunidade, né? Então, por isso, né, se os nossos telespectadores tiverem alguma sugestão, algum assunto que queiram que a gente traga para o programa, pode mandar uma mensagem para mim pelo meu WhatsApp, é o 51999855667. 51999855667. Mandem durante a semana sugestão, ideias pode colocar curiosidades. Curiosidades, enfim, né? Coloquem aí para mim que na próxima semana a gente traz aqui para vocês. Então, Letícia, a gente já estamos indo para o final, passa tão rápido, né? Sim. Nossa Senhora. É gostoso falar de diversidade, é gostoso falar de inclusão, né? É gostoso levar informação para a comunidade. Então, como está se encerrando, conforme o Valdair falou, então, em primeiro lugar, assim, eu vou te agradecer mais uma vez, Valdair, pela oportunidade. Antes disso, Letícia, eu queria que tu falasse um pouquinho, assim,
O que te levou, por exemplo, a fazer o curso de jornalismo? Né? Tu já falou meio que um pouco, assim, meio por cima, né? Já tem uma ideia, né? Mas a importância, né, do jornalismo na tua vida, assim. Bom, a comunicação sempre fez parte de mim. Eu, Letícia Severo, sempre gostei, sempre fui muito comunicativa, sempre tive interesse a tudo que se referia à comunicação. Com o passar dos anos, eu fui tomando gosto por algumas áreas da comunicação, rádio, mais propriamente dito, ou todas as questões que sempre foram ligadas à comunicação. E eu cresci com essa ideia. E com o tempo eu descobri que o jornalismo era uma área que atendia vários aspectos da comunicação. Então, eu encontrei essa possibilidade. Hoje eu estudo na Universidade Federal de Santa Maria, né? Então, atendendo essa minha expectativa de vida e hoje mais ainda entendendo que a comunicação é um marco principal, né, de um bom convívio da comunidade, da sociedade como um todo. Então, eu me encontrei nesse espaço. Felizmente, me encontrei na Universidade Federal de Santa Maria, que é uma universidade fenomenal, muito bom. A gente tem como a gente falou no início do programa, algumas dificuldades, referentes a alguns recursos, mas que a gente vai ajustando, a gente vai encontrando pessoas de boa vontade e a gente vai vendo todos os dias, a cada dia, a cada trabalho, a cada descoberta, a cada disciplina, a cada projeto, que a comunicação é tudo. A comunicação ela é apaixonante, né? Eu acho, né? E é o que nos faz estar aqui hoje, né? Então, a comunicação, na verdade, ela tem várias áreas, né? Tanto que os cursos de comunicação, elas são publicidade, são relações públicas, o jornalismo. Então, cada um vai atender uma demanda específica, né? Na verdade, leques, né? Sim. Mas o jornalismo em si, ele é muito abrangente. Então, é o que me caracteriza, assim. Tu já tens uma ideia, por exemplo, Letícia, o que tu quer seguir, te especializar em qual área da comunicação? Ainda tu não definiu isso? Na verdade, o rádio sempre foi o meu norte, assim, né? Que sempre foi uma paixão, que a gente utiliza muito em função de que o rádio, ele tá perto... O rádio é o nosso companheiro do dia a dia, né? E ele tá perto de todo mundo, ele tem uma linguagem mais aproximada da sociedade como um todo, né? Qualquer pessoa tem acesso. Sim. Mas hoje, lá dentro da universidade, a gente descobre muitas outras áreas. Então, nesse sentido, eu ainda vou me encontrar em algumas outras áreas da comunicação que estão... É importante, como a Letícia falou da questão do rádio para nós deficientes visuais, né? Ele sempre é um companheiro, né? Porque o rádio a gente leva ele para onde a gente quiser, em qualquer lugar a gente pode. E hoje, Hoje nós temos as web rádios, né? Hoje a gente tem rádio no celular, no computador, enfim. Assim como a TV também. É importante colocar aqui também para os nossos telespectadores, aqueles que queiram nos acompanhar e também acompanhar a programação da TV Mon. A TV Mon ela também está nos aplicativos das TVs Samsung e das Smart TV Samsung e LG. É possível baixar o aplicativo e assistir a programação da TV Mon pelos aplicativos das TVs Samsung e LG. A evolução das mídias digitais, né? São avanços das mídias digitais, que traz essa facilidade, né? O acesso à comunicação, né? E também o acesso à informação para todo mundo, né? E permite que a gente esteja aqui, né? Exatamente. De voz e visual para a gente ter mais esse espaço, né? De convívio com a sociedade. Então, deixando o nosso agradecimento a todos que nos acompanharam, né? Fiquem todos com Deus, tenham um ótimo final de semana de minha parte e até a próxima semana, pessoal. Da minha parte, sucesso aí, Valdair. Obrigado. Obrigado. Sucesso para nós, né? Na próxima semana estaremos aqui com convidados, né? Com pessoas da comunidade que poderão nos falar, né? Sobre diversos assuntos, tanto a questão da inclusão,
né, tanto a questão do trabalho para a pessoa com deficiência, educação, né, outros assuntos da comunidade, como eu falei anteriormente, será bem-vindo aqui no nosso programa. Então, novamente, muito obrigado e um abraço a todos. Abraço, até o próximo.